Olá, é a Sônia, Saque Sommelier falando com vocês de novo. Bom, hoje eu não vou falar de saquê, não vou falar de cultura japonesa, eu vou falar de um assunto que tá super na moda agora, né? A gente só fala nisso agora. Já pensaram no que é um vírus? Coronavírus, quarentena, tamo aqui, todo mundo enclausurado. Qual é a diferença de um vírus? Bactéria, fungo. Já pensaram? Já pararam pra pensar? Então, essa aula vai ser um resumão da Sônia falando desses três assuntos. Antes disso, vamos entender o que são coisas vivas e não vivas. Ah, você tá me tirando, né, Sônia? Não, não tô, não. É pra gente compreender mais adiante. Então, ó, o ser humano, eu ali no cantinho, o peixe, o seu bichinho de estimação, o seu cachorro, o seu gato, a gente respira, né? Então a gente coloca para dentro do corpo o oxigênio e libera gás carbônico. Isso gera energia. Aí a planta faz ao contrário. Ela coloca para dentro do corpo o dióxido de carbono, o gás carbônico, e ele libera oxigênio. Isso faz com que gere energia, né? Então a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, aquelas coisas que a gente estudou lá atrás. Então são coisas vivas. Agora a pedra não respira, não gera calor, não gera energia, não se reproduz, tá lá, não é vivo. A torneira também. Falando em torneira, vamos lavar a mão, hein? Pelo amor de Deus, gente. Saiu pra rua, voltou, vai correndo pro banheiro, bastante sabonete, entre os dedos, esfrega bem, entre as unhas ali, esfrega, água corrente e sequinha a mão, ok? Ele também. Ele não respira, não se reproduz, tá lá sozinho e é isso daí. Celular, apesar de também fazer parte já da gente, ele não respira, né? Ele não se reproduz nem nada. Então são coisas não vivas. Ok? Tranquilo, né? Não tô tirando com vocês. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Agora as coisas invisíveis. Invisíveis não é que são transparentes, é porque a gente não enxerga a olho nu. Todos nós, seres vivos, temos células, né? Que são partículas pequenininhas do nosso corpo, que a gente tem aí 10 trilhões em média no corpo, cada um com sua função. Falando em célula, imagina um ovo cozido quando a gente corta no meio, tá? Então, a geminha do meio ali é o núcleo da célula. No núcleo da célula existe um elemento chamado DNA e o outro chamado RNA. O DNA, ele é a planta, o código, o projeto de produção. Então, ele é o esquemão do que a gente é, né? É o código ali que vai ser reproduzido. E o RNA, ele é a capacidade de fazer cópia, né? Então, o DNA é o mestre de projeto. É o gerente de projeto, gerente de produção. E o RNA, ele é o gerente de cópia. É o gerente ali, o mestre de fazer a produção em série ali na fábrica, tá? Quem é que já não ouviu falar de DNA que os jogadores de futebol precisaram fazer para comprovar que não são pai, saiu que é pai, não é pai, é aquelas coisas. Então, o código que é descoberto, né, na célula do filho vai dizer se tem ali uma copiazinha do pai na criança, ok? Então, vamos agora para as coisas vivas e não vivas, mas como elementos. Vamos falar de vírus, bactérias e fungos, só que na ordem de fungo, bactérias
e depois os vírus. Sônia, por que nessa ordem? Vai vendo a complexidade aí das imagens, das ilustrações de cada um, que vão ficando cada vez mais simples, né? Então, o fungo, ele tem célula como a gente. Ele pode ser uma célula única ou ela pode ter várias células em conjunto. Um exemplo simples, né? Então, são aqueles mofinhos que dão entre os azulejos ali no chuveiro, o bolor que deu no pão ali, quem é que já não deixou ficar verde o pão de forma? Os cogumelos também, então eles nascem, né, crescem, vão se reproduzir, vão envelhecer e vão morrer. Eles têm a capacidade de eles mesmos fazerem isso, porque eles geram energia, tá? Aí a gente vai entrar na bactéria. Eles são unicelulares, ok? Eles têm células, só que aí ele fica meio confuso, porque aí ele não tem o núcleo, ele não tem a gema definida. Então ele fica lá meio misturado ali com o resto da célula. E estão vendo que tem menos coisa do que o fungo, né? Está escrito em japonês, mas assim, o que importa é esse DNA e o RNA. Então, ó, já viu que a bactéria não tem nem RNA, né? Já começou a ficar mais simples. E o grande problema da brincadeira toda agora é esse serzinho aí, o nosso querido vírus. O que acontece aqui? Ele não possui célula definida. Como assim? Pois é. Imagina que ele só tem uma casquinha, como se fosse a casca do ovo. Aí ele tem a clara ali boiando e ele tem um único filamento de DNA ou RNA. Ele nem tem os dois. Só. Acabou. Então, ele não tem nenhuma estrutura para gerar energia. Então, ele precisa de uma outra célula para se reproduzir. E é onde está o nosso coronavírus. Por isso que eu falo, ó, ele, assim, tem muita gente que ainda coloca o vírus como, né, um ser vivo, mas existe uma boa turma aí que diz que como ele não gera energia, ele não consegue se reproduzir sozinho, ele não é vivo. Olha só que nervoso o negócio tá ficando. E aí, o nosso Covid, né? O Covid-19, o coronavírus. Por que ele é chamado de Covid-19? A gente começou chamando ele de coronavírus. Só que coronavírus é todo vírus que tenha esse formato esférico. Então, tinha que ter um nome específico para ele. E aí, virou Covid-19, que é a abreviação de coronavírus, disease, de doença, 19 porque começou no ano de 2019, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho mais desse vírus, né? Eu já tinha falado que ele é super simples. Agora eu coloquei uma ilustração aí para mostrar, tá em português, né? Para a gente poder falar um pouquinho melhor. O que acontece? Ele é super simples, ele só tem ali um DNA ou um RNA, raramente tem os dois, e ele precisa estar dentro de outra célula para que a célula faça a reprodução para ele. Então, essa casquinha, né, a casca do ovo se rompe e o DNA, o RNA, ele se enfia lá dentro. Imagina, dentro da fábrica do chocolate Nestlé, entra o gerente ali, um mestre de produção ali, dá uma sova no gerente ali da Nestlé, deixa ele desmaiado e ele chega pro pessoal da produção e fala assim: ô pessoal, agora é o seguinte,
a planta, o código aqui a receita do chocolate vai mudar. Vocês vão copiar essa receita e vão reproduzir. E aí o pessoal começa a reproduzir, fazer um monte de chocolate ali que é de outra marca. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Ali a fábrica de chocolate da Nestlé fica estufado de chocolate de outra marca e bum, explode, espalha pro lado de fora. É isso que está acontecendo no mundo. Como assim, Sônia? É isso daí mesmo, né? Então, existe o caso de ter DNA, o outro de ter o RNA. Lembra? O DNA é o cara que tinha o código. Então, ele tem a matriz. O RNA, ele faz a cópia. Ele é o reprodutor. Então, só que assim, sabe quando a dupla sertaneja, um faz a composição da música e faz a letra, e o outro canta junto, nas partes que precisa, tudo mais. Mas, se um dos dois fica doente, o que ficou sozinho, ele pega e faz e canta as duas partes, não tem problema nenhum. Então, no vírus, se o DNA tiver só o DNA, ele faz um pouquinho da função do RNA. E se o vírus ele tem RNA, ele faz uma funçãozinha de leves assim do DNA também para suprir a falta do parceiro, tá? O DNA, por seu código, né, do produto, né, do que é o vírus, ele é mais resistente, porque ele tem o código, ele tem o projeto em si. Só que ele é devagar para se propagar, porque ele é devagar para fazer a produção. Só que, ao contrário, o RNA, ele é o que faz a cópia, né? Então, ele se reproduz muito fácil. Só que o código dele é menos resistente. Viram? Então, lembra que a gente estava falando, né? Tem muita gente aí falando, não, é uma gripezinha, bobagem, né? Por quê? Porque ele tem a estrutura de RNA. Então, ele, na verdade, ele não é tão resistente, mas ele se propaga muito rápido, a ponto de a gente estar com essa pandemia mundial, tá? Estima-se que no mundo existam aí aproximadamente 500 mil espécies. E esse povo aí, ele é mutante. Ele fica fazendo plástica o tempo inteiro e a gente não consegue ter o código dele completo sempre, porque ele fica fazendo plástica aqui e ali de vez em quando, aparece completamente diferente, e aí o pessoal da farmácia, o pessoal dos laboratórios ficam de cabelo em pé. E esses vírus, apesar desse número gigantesco de 500 mil espécies, só algumas centésimas criam doenças. Louco, né? E nem todo vírus ele é maligno, né? Causam doença. Existem aqueles que a gente até tem no intestino, eles ficam ali propagando e tal, que ajudam no nosso sistema digestivo. E existem aqueles que são neutros. Como assim neutros? Enquanto a gente está respirando, você está aí assistindo o vídeo e tudo mais, em volta de você também tá cheio de vírus. Só que se você tá saudável, comeu bem, né, tá com o sistema imunológico alto, ele não faz nada. Ele tá lá, neutro. E aí, Sônia, tudo bem? Você vai ir ali fazer o exercicinho ali na sala? Ai, vai com Deus, né? Só que se eu fico com estresse, né? Tipo, eu já tô há 25 dias sem sair de casa.
né, eu começo a ficar deprimida, fico chateada, começo a comer mal, fico triste, entro em depressão, meu sistema imunológico vai baixando. O que que ele faz? Ele vira casaca. Ele resolve fazer mal para mim. E aí posso pegar um resfriado, posso pegar uma infecçãozinha na garganta. Então, esses são os neutros vira-casaca. Só você falou aí de um monte de coisa, tal, não sei o que, doença. Prevenir é melhor que remediar, certo? Então, vamos começar pela prevenção. Falando em prevenção, o que que a gente lembra? Vacina. Lembra das nossas carteirinhas. Mamãe, leva o filho para o posto de saúde, né? Então, cada vírus causa uma doença que tem a sua vacina. Cada bactéria específica tem, né, causa uma doença específica e tem a sua vacina. A vacina foi descoberta com a vacina da varíola, que alastrou aí a Europa no século XV, até um pouco antes, na verdade, né? Matou milhões de pessoas aí e tal. E que também essa doença é a única que a gente venceu 100% com a vacina. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela decretou em 1980 que a gente erradicou totalmente a varíola. Bom, vacina, existem dois tipos, a de imunização ativa e a passiva. Mas, como a gente só quer saber da ativa, vou falar só da ativa, que também tem dois tipos. É aquela que a gente coloca dentro do corpo. É a vacina normal que a gente leva, né, agulhada com injeção, toma ampola, gotinha e tudo mais. O que é a vacina de vírus vivos atenuado? É aquele que está vivo ainda, é aquela que a enfermeira pega da geladeira antes, né, a ampola para dar a injeção na gente. Ele está atenuado, então ele está mais fraquinho, mas ele causa a doença. E o vírus inativado ou morto é aquele que está morto mesmo, ele não causa doença, ele está mortinho. Então, qual é a diferença entre os dois? O que está vivo, por estar vivo e colocado dentro do nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele corre e fala assim, tem um invasor, tem um cara estranho, vamos combater esse cara. Então, o grau de imunidade é muito alto, né? Então, a gente fica mais imune a essa doença. É a permanência dos anticorpos, né? Quem está combatendo ali, ele fica mais tempo no nosso corpo e os efeitos colaterais aparecem de vez em quando em algumas pessoas mais sensíveis, porque foi um vírus vivo que foi colocado dentro do nosso corpo. O inativo, ele tem o grau de imunidade mais baixo e a permanência também, porque foi colocado morto, né? O sistema imunológico, ele meio que, né, falou assim, vamos ver o que é esse cara, opa, a gente tem que se preparar para esse cara também. E só que ele não dá efeito colateral, porque tá morto, tá? Então, o sistema imunológico ele é eficiente, mas de vez em quando não funciona as coisas, né, da vacina por causa do código da mutação, lembra que eu falei? Então, ele sofreu mutação ou porque a casca dela ficou mais resistente e o anticorpo não conseguiu entrar dentro ali para matar o RNA, o DNA que estava dentro do vírus. Ai, meu Deus, tá, a vacina não tá funcionando direito. Então, e a máscara? A máscara que todo mundo fala, né? Tipo, putz, tá faltando, faz aí com pano, tudo mais. Como é que faz a coisa? É o seguinte,
o N95, né, que o pessoal fala que é o melhor, porque aguenta até o né, partículas maiores que 0,3 microns, tudo mais. Não, mas é muito caro, vai com a máscara normal mesmo. E, tá faltando no mercado, vamos fazer com pano mesmo e seja que Deus quiser. Então, aí eu tenho uma péssima notícia para vocês. A máscara não vai impedir a entrada do vírus em você. Diretamente, tá? Estamos falando diretamente. Por quê? Estão vendo aqui a escala que eu coloquei de tamanhos? Então, da direita para a esquerda é do maior, né, 1 milímetro, até o 1 nanômetro. Nanômetro, isso, nanômetro. Desculpa aí, hein, gente. Obrigado pela correção aí. A ilustração da célula que tem uma tarjinha laranja embaixo é a célula do ser humano. Tem 10 microns, tá? Aí, olha onde está o vírus. Estão vendo que é pequeno demais, né? E a gente estava falando de 0,3 microns. Olha onde é que está o vírus. O vírus vai passar. Mas então, Nádia, eu vou queimar minhas máscaras. Não, calma, relaxa. Não é assim também. Se você estiver com a máscara, você vai estar mais conscientizado do perigo e aí você vai evitar de colocar a mão no rosto, que é a área de principal contato e infecção do vírus entrar na gente. Né? Então, se eu falo de perto com você, eu fico aqui salivando, cuspindo gotinhas em você e você, se está com a máscara, pelo menos as gotas grandes de espirro, de cuspes que eu estiver jogando no ar, vão ser bloqueados. Por isso que a gente fala, tipo, tocou em alguma coisa, pode estar contaminado. Sua mão está contaminada. Você colocou na cara, coçou o olho, pôs na boca, passou a língua, já deu. Você já está com o cartão vermelho aí. Tá, ok. Prevenção não rola mais. Então vamos falar do tratamento. É o que nos resta, né? Então, temos um problema muito sério. Tratamento a gente compreende como remédios. Isso. Remédios. Antibióticos são para bactéria, que é antibio. São coisas para coisas vivas, né? Então, só para dar um apanhado aí, o antibiótico foi descoberto através da penicilina, né? Foi super por um acaso, assim, tal. E o que acontece? A bactéria também, ela é meio mutante. Então, a gente melhora o antibiótico, a bactéria sofre mutação, a gente melhora o antibiótico, a bactéria sofre mutação e estamos fazendo essa brincadeira sem fim. O perigo é uma hora a bactéria ficar tão resistente e a gente não conseguir fazer um antibiótico para combater ele. Pô, mas espera aí, só tem para bactéria? Não, calma. Existe para o vírus, é o antiviral, né? Que até os remédios para resfriado, tem muita gente que chama, né, de antiviral, tal. Só que são poucos. E também eles são mutantes. Então, o antiviral para o resfriadinho que a gente toma, muitas vezes não funciona. A gente fica ali resfriado por um monte de tempo, falando mal do remédio, mas
não é culpa do remédio, é culpa do vírus que sofreu mutação e o remédio que a gente está tomando não está funcionando nele, tá? Por isso, não subestime o vírus, ok? Então, estamos em estado de guerra. A gente, ó, lembra que a gente estava falando que a gente só conseguiu combater 100% a varíola? É só ela. O restante a gente está aqui, né, patinando, criando um monte de antibiótico, pesquisando antivirais. Então, não subestime o vírus. A situação não é brincadeira, tá? Então, cada um de nós somos uma arma e o vírus é a bala. E a gente meio que vai ficando cheio de munição sem saber e pode estar atirando em uma outra pessoa sem saber. E não existe vacina ou remédio para o corona. O único tratamento mesmo é sintomático. Isso quer dizer que a gente está combatendo os sintomas. Da febre, a gente baixa a febre. Tá com problema respiratório, coloca o tubo de oxigênio. Tá ainda com problema, vamos entubar. É só assim que é o tratamento, tá? Não existe um remédio pro vírus em si. E aí é para isso que eu fiz o vídeo. Fique em casa, evite áreas fechadas, evite contato com as pessoas, lave as mãos, né, com bastante frequência, faça gargarejos. O negócio é ficar sem contato social. Vai falar com amigo, liga aí fala no WhatsApp, liga no, né, telefona, faz videoconferência, mas fiquem em casa. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo.